Apocalipse capítulo 16. Se encontrarem, digo amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim, capítulo 16. Nós iremos estar meditando nesse texto. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo: aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tens autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram e lhes deram glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus dos céus por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vinha do lado do sol, do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rã, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajudá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Amargedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus da Babilônia para dar-lhes o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, como pedra que pesava cerca de 1 talento. E por causa da blasfêmia e por causa do flagelo de chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos na tua presença, para estudarmos a tua palavra, para vermos o que o texto sagrado nos diz, e
te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu Santo Espírito nos esclarecer as verdades espirituais que estão nesse texto, a fim de serem aplicadas em nossa vida, para que vivamos conforme o teu querer para a glória do teu nome. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus, o que é Senhor de nossa vida, hoje e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados, semana passada nós estudamos sobre os selos. E como nós vimos, o selo representa o sofrimento que a igreja estava passando, o mundo fazendo a igreja sofrer, o mundo pelejando contra a igreja, o mundo matando alguns da igreja, levando outros à prisão, fazendo a igreja sofrer. Isso é os selos. Os selos comunicam justamente o sofrimento da igreja por parte do mundo. Mas, meus amados, nós iremos observar aqui, nesse capítulo 16 que lemos, justamente o que nós chamamos, e está no texto, as taças que foram derramadas, que Deus ordenou para que os anjos viessem derramar a taça. E o que é que essas taças significam? É justamente a antítese dos selos. Os selos era justamente o mundo se levantando contra a igreja. Os selos era o mundo fazendo a igreja sofrer, aprisionando muitos crentes, matando alguns crentes. Isso tudo, toda essa tribulação por parte do mundo, o mundo se levantando contra a igreja. Isso eram os selos. Em contrapartida, a antítese disso é justamente Deus derramar a sua ira sobre aqueles que perseguiam a igreja, aqueles que adoravam a besta, aqueles que prestavam culto à besta, aqueles que, mesmo apesar dos sofrimentos, das tribulações que sobrevieram a eles, mas eles continuaram assim, blasfemando contra Deus, se levantando contra Deus, indo de encontro a Deus. Então as taças falam do juízo de Deus contra aqueles que perseguiram e maltrataram e mataram alguns da igreja. Selo fala da perseguição da igreja, selo fala da tribulação e do sofrimento da igreja, mas as taças falam do juízo de Deus contra aqueles que se levantaram contra a igreja. Meus amados, e nós podemos ver claramente que a partir do verso de número 1, verso 1 e 2, o que o capítulo começa a nos dizer. Acompanhe comigo aí, capítulo 16, verso 1 e verso 2. O que é que o texto diz? Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Verso 2: essas taças eram derramadas em quem? Eram contra quem? Verso 2: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Justamente, meus amados, a ira de Deus derramada sobre aqueles que tinham a marca da besta e sobre os adoradores de sua imagem. A ira de Deus que foi derramada. A taça significa a ira de Deus. A taça significa, como algumas passagens também usa a palavra cálice, taça e cálice, a mesma coisa.
e significa a ira de Deus. Antes de nós adentrarmos nesses versículos aqui, vamos meditar quando Jesus ele estava orando no Getsemane. E o que foi? Qual foi a oração dele lá no Getsemane? Pai, se for possível, passe esse cálice. Porque o cálice, meus amados, é a ira de Deus, representa a ira de Deus. Por que foi que Jesus soou o sangue na narrativa de Lucas? Ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E a narrativa vai dizer que ele começou a suar sangue. Porque, meus amados irmãos, a ira de Deus estava derramada ali, nele. A ira de Deus contra o pecado, contra o pecador, tudo estava derramado nele, em Jesus. Quando Jesus soou sangue, ele estava vivendo ali a agonia do inferno. Porque inferno, meus amados irmãos, é Deus com a sua ira. Isso é inferno. Então Jesus estava vivenciando isso ali. O inferno, a ira de Deus sobre ele, de maneira que ele pôde cumprir o sacrifício perfeito de Cristo. Então, ira, aliás, cálice, a gente já sabemos aqui que significa ira. Agora, aqui o Apocalipse já fala dos últimos momentos do século I, onde a sua igreja estava em perseguição, aonde a sua igreja estava debaixo de uma perseguição. E agora Deus está dizendo que ele ordenou para que os anjos viessem derramar o cálice sobre aqueles que adoravam a besta, sobre aqueles que adoravam a imagem da besta, sobre aqueles que perseguiram a igreja e mataram muitos da igreja. A ira de Deus sendo derramada sobre eles. E eu já quero compartilhar com os irmãos essa questão da marca da besta. Como nós começamos a falar semana passada, que a gente pensa, meus amados irmãos, que é esse comentário que a gente ouviu aí fora, que lá nos Estados Unidos a turma está querendo enfiar um chip, não é isso? Alguns crentes já ficaram assustados, dizendo: eita, é a marca da besta isso aí. Irmãos, nós estamos se referindo aqui no século I. Século I. Note o verbo, verso 2. Note como o verbo está. Aos homens portadores da marca da besta e adoradores da imagem sobrevieram. A palavra portador, ele está dizendo aqui, portadores, significa que eles já tinham recebido, não é? Eles já tinham recebido, não iriam receber, já tinham recebido. Agora, nós temos que entender que marca da besta é essa. Nós temos que entender que marca é essa. Entendendo essa marca, nós vamos ver que essa marca que ele fala aqui não tem nada a ver com esse tal chip que está sendo ligado, já colocado, ou sei lá o que aí. Nós temos que entender que marca é essa no seu contexto. Está claro, irmãos? Está clareando? Está clareando? O contexto aqui, que eles receberam essa marca, eles se submeteram à adoração ao imperador romano,
De maneira que, como eu falei semana passada, essa marca da besta era um selo oficial que dava direito dos comerciantes na época vender e comprar mercadoria. Só que esses comerciantes, eles também se sentiam na obrigação de cultuar o imperador, porque se eles não cultuassem ao imperador, eles podiam ser prejudicados com as suas vendas. Então eles receberam essa marca, e muitos crentes eram comerciantes naquela época. Vamos dar um exemplo só. Qual era a profissão do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, qual era a profissão dele? Fabricante de tenda. Rafael, ele ia fabricar tenda para ele próprio? Ele ia ter que vender, né? Então logo ele era o quê? Está claro, irmãos? Está claro? Se ele era fabricante, se ele era o cara que fabricava, logo ele teria que vender para poder ter o seu sustento, ou não é? Ou ele iria fabricar um monte de tendas para guardar para ele? Está entendendo? Então, muitos crentes, eu estou dizendo só o apóstolo Paulo, mas outros crentes no século I eram comerciantes, e eles estavam nessa situação aqui. Para garantir o seu emprego, eles tinham que se submeter a ter esse selo oficial, que esse selo dava condições de eles comprarem e venderem, mas também esse selo fazia com que eles adorassem ao imperador. E aí entravam em choque, porque os cristãos não iriam poder adorar outro Deus. É daí que partia a perseguição, e muitos crentes ficavam com a vida, no sentido de comércio, complicada. Muitos eram perseguidos, muitos eram mortos porque não queriam de hipótese alguma adorar aos imperadores. Então os imperadores desencadeavam perseguições, prisões, confisco de bens. Esse selo, meus amados irmãos, não tem nada a ver com o que é pregado hoje, porque nós temos que olhar para o século I. A comunidade que João escreveu, João estava na ilha de Patmos, escreveu para uma comunidade que estava debaixo de pressão, que estava sofrendo, um grupo de crentes que estavam sofrendo, e isso aqui que ele falou, justamente estava acontecendo com aqueles crentes lá, de maneira que nós não podemos fazer uma ponte, dizer que isso que está acontecendo aí, ou já aconteceu, sei lá, é a marca da besta. Isso aí que está acontecendo pode ter uma influência maligna? Sim, pode. Mas eu dizer que é a marca da besta, aí fica difícil. Esse chip pode ter uma influência maligna? Pode. Mas eu dizer que é a marca da besta, fica difícil. Sabe por quê, irmãos? Nós entendemos aqui a marca da besta, que era esse selo comercial. Agora, a besta, quem era? E o que é que ela ia fazer? Quem era a besta? Vamos entender? Abram comigo aí em capítulo 13 de Apocalipse. Capítulo 13 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Amém? Versículo número 1. Quem pode ler? De 1 em diante. Capítulo 13, versículo de 1 em diante. Quem pode ler? Com 10 coroas, uma sobre cada chão, e cada cabeça com um
Sim, verso 7. Foi dado poder para guerrear contra os santos e vencer. Foi dado autoridade sobre toda a povo, língua e nação. Isso. Até aí, até o 7. Vi uma besta que emergiu do mar. Esse mar aqui é a praia, irmão? Deixa eu dizer uma coisa. A partir do capítulo 4 de Apocalipse, você não pode interpretar o Apocalipse literalmente, porque tem coisa que você não vai conseguir interpretar literal. A partir do capítulo 4 você tem símbolos ali, e aqui não é diferente. Quando ele diz, vi uma besta emergir do mar, o que é que mar aqui representa? Não, confusão. Aponta, Rafael, para as nações em confusão. Essa besta que emerge do mar, ela vem com autoridade justamente para trazer uma falsa paz para essa conturbação. O mar aqui significa as nações que estão em conturbação, em perturbação. Então emerge-se essa besta dentre os povos para trazer uma falsa paz para esses povos que estão em perturbação. Só que essa besta, ela vem com autoridade. Note aí, tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nome de blasfêmia. Eu já expliquei o que é que significa chifre na Bíblia. O que é que significa chifre? Poder. Então essa besta aqui emergiu do mar, ela justamente, essa besta que emergiu do mar, ela tem poder. Poder. Depois da cabeça vem, depois dos chifres vem a cabeça. Cabeça aqui, meus amados irmãos, significa inteligência. Diademas significa que ela tem autoridade para agir. Então você veja que esse texto vai apontando para um líder na área política. Por que esse chip que estão dizendo não pode ser considerado a marca da besta? Por quê? Porque no versículo de número 7 vai dizer que essa besta, ela vai procurar reinar sobre nações, povos, línguas e tribos. Ou seja, isso ele quer dizer que essa besta exercerá influência e poder de forma global. Hoje nós temos um único líder para governar todos os países? Não. Então logo esse chip não pode ser isso que a palavra está falando aqui. Está claro? Está claro? Porque essa besta, irmãos, se lá no capítulo 16 a gente viu que os adoradores, a imagem tinha o selo da besta, então essa besta, ela estava reinando sobre povos, tribos, línguas e nações. Está aqui. Só que não está acontecendo isso. Como é que esse chip aí pode ser o chip da besta? Como é que pode? Se uma coisa está interligada à outra. Cada país tem o seu governo próprio, cada país é independente, cada país tem o seu presidente ou o seu rei. Não, nós não temos um líder político que governa e que rege todas as nações. Nós não temos isso. Então como é que pode esse chip ser considerado a marca da besta? Como é que pode? Sim, isso é uma possibilidade. Mas só que quando as pessoas, Edivaldo, eu estou querendo que vocês pensem que quando as pessoas dizem assim, eita, isso aí é a marca da besta, não é. Por quê? Porque quando a marca da besta foi implantada, as pessoas estavam todas elas estavam debaixo de um governo, todas elas.
Nós temos que entender, Edivaldo, que ele está tratando aqui do Império Romano. A extensão do Império Romano ia de Roma, que era a sede, mas atingia Corinto, atingia Éfeso, Gálatas, escolas, toda aquela área ali estava debaixo do Império Romano. O apóstolo Paulo, ele trabalhou no Império Romano. Então as cartas que ele lança às igrejas, os outros apóstolos como João, Pedro e Tiago, que lançam as cartas às igrejas, toda aquela igreja estava debaixo do Império Romano. Então tinha um único líder. Você está entendendo? Coisa que a gente não vê hoje. Pode acontecer sim, mas hoje não. Hoje não. Outro detalhe que a gente vê aqui é que a besta emergiu do mar. Mar aponta para a confusão. O mundo hoje está em confusão, as nações, todas elas estão hoje. Então, como é que pode? O texto está dizendo que a besta emergiu do mar. O mar aqui significa confusão entre as nações. Existe problemática entre as nações? Existe, mas não em todas as nações. Existem nações, Edivaldo, que a economia é muito bem. Mas eu quero que vocês entendam que nesse período aqui, a besta surgiu no momento em que todas as nações estavam em desespero total. Todas, não era 10, não era 2, não, era todas as nações. Então é nesse momento que a besta emergiu. Você está entendendo? Não é o Brasil está numa crise política, econômica, aí eita, vai surgir uma besta para. Não é só o Brasil. É todas as nações que têm que estar em desespero, em colapso. Todas as nações. Aí é quando surge a besta. Você está entendendo? Outra coisa também, versículo de número 7, leia aí, como é que ele começa? Capítulo 13, verso 7. Isso, até aí, até aí. Veja o que é que o texto está dizendo. A besta recebeu poder para quê? Para guerrear contra quem? E para fazer o quê? Irmãos, ele está se referindo aí a todos os crentes que faziam parte daquele império ali, que estavam inseridos no Império Romano. Todos os crentes iriam ser perseguidos. E a besta, essa besta tinha a autoridade, certo? De perseguir esses crentes e matá-los. Vamos trazer para o nosso meio, vamos trazer para o nosso século 21 que nós estamos vivendo. Quem é que está perseguindo a gente aqui para matar a gente? O Estado Islâmico está perseguindo lá. Mas quem é que, qual de vocês aqui já foi perseguido de morte hoje? Isso aqui, Edivaldo, o que ele está dizendo era uma perseguição a todos os crentes que estavam no Império Romano. Não se aplica aos nossos dias de hoje, porque existem 2, 3 países que perseguem os crentes, sim, que matam os crentes, sim, mas o restante dos países, que os crentes estão vivendo uma vida tranquila e calma, como por exemplo aqui no Brasil. Então esse texto não se aplica a nós hoje, de uma forma direta, mas tem lições aqui que nós podemos tirar para nós. Ele não está falando de um texto aqui para o futuro, ele está falando da situação que os crentes estavam vivendo lá no Império Romano. Está claro, irmãos? Está claro? Foi dada autoridade para pelejar contra os santos e os vencer e os matar. Todos os crentes do Império Romano estavam sendo perseguidos e eles estavam correndo risco de vida.
Hoje você passou a tarde na sua casa, você foi para o trabalho e voltou, está aqui. Se você veio do trabalho de Bíblia, as pessoas quando lhe veem até lhe respeitam. Ninguém disse que você não era nem feio. Como é que isso aqui pode se aplicar a gente hoje aqui? Se ele está dizendo que os santos, que a besta recebeu, olha o verbo, recebeu. Olha o verbo, recebeu. Qual é a classificação desse verbo? Entendeu? Então ele está se referindo aos crentes do Império Romano que estavam debaixo de uma situação. Nós temos que entender primeiro o destino do livro, o destino da carta, para quem ele falou isso. Nós temos que entender para depois tirar aplicações que servem para a nossa vida. Nós não podemos, irmão, chegar assim e dizer assim: eita, aqui está vendo, a besta vai se levantar. Nós temos que entender o porquê foi que João disse isso, para quem ele disse isso, não é isso? O que é que estava acontecendo lá? O que é que os crentes estavam passando, para depois a gente tirar lições para aplicar em nossa vida. Agora, qual é a lição que a gente extrai do verso 7? Agora, qual é a lição? Qual é a lição que a gente extrai do verso 7? Agora a gente vai extrair uma lição para aplicar na nossa vida hoje. Qual é a lição? Isso. Vai ter uma percepção. Qual é a lição que a gente aprende no verso 7? É que os crentes do primeiro século, eles não estavam isentos a perseguições. Isso significa que nós também não estamos. Essa é a lição. Eu não posso chegar assim e dizer: eita, vai se levantar uma besta. Não, irmão, se ele está dizendo aqui no século 1, mas o que é que isso serve para nós? O que serve para nós é que ele está dizendo que assim como os crentes do século I foram submetidos à perseguição, nós também podemos ser. Desculpe os irmãos, viu? Aqueles que gostam da teoria dispensacionalista, mas essa questão de arrebatamento antes da tribulação cai por terra aqui, viu? Sou eu que estou dizendo, não, irmãos. É o verso 7 aí da sua Bíblia. Se a igreja no século I não foi poupada de tribulação e morte, por que nós seremos hoje? A lição é essa. Por quê? Está claro? Você pode não aceitar isso aí não é um problema meu, mas que nós vamos passar por tribulações, aí vamos, irmãos. Vamos, porque a igreja do século I, que era pastoreada pelos apóstolos, passou por tribulação, muitos morreram. O que é que vai impedir de nós também não vivenciarmos isso? Foi como eu já disse aos irmãos aqui, eu quero só relembrar, o apóstolo Paulo morreu, não é isso, decapitado, isso porque ele era cidadão romano, viu? Porque se ele não fosse, a morte era pior. Ele só morreu decapitado porque ele era cidadão romano, porque se ele não tivesse a cidadania romana, a morte dele seria pior. O profeta Daniel, vamos lá no Antigo Testamento, o profeta Daniel foi o único dos profetas que morreu de velhice, mas no entanto, o profeta Isaías morreu cerrado ao meio, isso no Antigo Testamento. Vamos para o Novo. O apóstolo Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque iam crucificar a Pedro. Aí o próprio Pedro disse assim: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Aí morreu de cabeça para baixo, crucificado. Tiago, levaram ele para o cume do templo e empurraram ele de lá, de maneira que ele caiu, só que ele não morreu da queda. Pegaram ele na porta do templo e começaram a apedrejar ele até ele morrer.
Tiago. Só João que morreu, como a gente diz, de morte morrida, de velhice. Só João. Mas o resto foi tudo terrível. E eu estou dizendo os apóstolos, viu, que andavam com Cristo, que pregavam, o povo se convertia, que orava, a gente era ressuscitado, era curado. Os apóstolos. Porque Deus permitiu que os apóstolos passassem por isso, e a gente somos os mais bonitos, não é? Eu sei que o pastor é bonito, eu sei, mas a minha boniteza não vai impedir de nada de eu passar por tribulações. A lição que a gente extrai do verso 7 é essa, irmãos. Está claro? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Agora, a ação dessa besta, o que está por trás da besta? O verso de número quê? Versículo número 2, capítulo 13, verso 2. O que está por trás da besta? O que levantou a besta? O que foi? O verso 2 diz assim, irmãos: a besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que estava por trás da besta era o dragão. E quem é o dragão? Quem é o dragão, irmãos? Tem certeza disso? Apocalipse 20 vai dizer que desceu um anjo do céu com uma corrente na mão e prendeu a serpente, o dragão, Satanás. De fato, esse dragão é Satanás. Eu já expliquei aos irmãos quando a Bíblia chama ele de dragão. Quando a Bíblia chama ele de dragão, significa que na mitologia grega o dragão é uma figura de destruição. Então o que ele está dizendo aqui é que Satanás, ele é visto como isso, destruidor. Ele destrói. Entende? Então você veja, o que motivou essa besta foi o dragão. Quem impulsionou, quem deu autoridade e poder a essa besta foi o dragão. E justamente essa besta é que perseguia os cristãos, porque os cristãos não se submetiam à adoração à besta, que era o imperador, e eles eram, portanto, perseguidos. Está claro, irmãos? Vejam agora o versículo a partir do verso 11, de 11 a 17. Eu peço que cada um dos irmãos possam ler um versículo de 11 a 17. Então vamos ler um versículo de 11 até o verso 17. Um irmão lê o 11 e assim sucessivamente, cada um lê até o verso 17. E ainda outra besta, emergida da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Isso, verso 12. Treze. 14. Preste atenção, verso 16 e 17, não? 16. Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. E esse sinal serve para quê? Verso 17.
17. O sinal serve para quê? Ninguém podia comprar nem vender. Era justamente um selo oficial romano, certo? Que permitia com que os comerciantes pudessem comprar mercadoria e vender mercadoria. Essas mercadorias, meus amados irmãos, eram de uma forma ampla, que também incluía escravos também. Escravos podiam ser revendidos e comprados. Ouro podia ser revendido e comprado. Cereal podia ser vendido e comprado a partir desse selo. Só que este selo tinha a impressão do imperador. Este selo justamente dava esse direito para os comerciantes, mas também os comércios daquela época eram organizados em série. Por exemplo, Darlis trabalha cortando cabelo, então tem um comércio dos cabeleireiros. A irmã Marta trabalha vendendo cosméticos, né? Pó, batom, não é isso? Sombra. Então tem a sede dos sombreiros, vamos dizer assim. Não é esse quem é que mais aqui? Deixa eu ver. Entende? Então, o irmão Edivaldo, a irmã Dora, não é isso? Trabalha vendendo roupas, então tinha a sede dos roupeiros. Você está entendendo? Só que todos esses estavam debaixo do império, e de semelhante modo hoje, assim como Marta, Dora, Darlis, precisa comprar coisas para poder trabalhar, a turma lá também tinha que comprar, tinha que vender, só que eles tinham que ter esse selo. Só que esse selo dava essa autorização, só que também fazia com que estes que compravam e vendiam participassem do culto ao imperador. E os crentes, irmã Marta, Dora, Darlis, são crentes, vão se submeter à adoração ao imperador? Se você não adorar, você vai perder seu emprego. Era o que estava acontecendo, irmãos, era isso. Era o que estava acontecendo, era isso. Nós não podemos pegar o texto, o que o texto diz aqui, e dizer: eita, o que está acontecendo hoje é o que o texto está dizendo. Espera aí, vamos com calma, irmãos. Sossego de vida, vamos com calma. Porque essa marca aqui da besta não é esse chifre aí, era um selo oficial romano. Esse selo oficial podia ser impresso também nas moedas. Vamos lembrar um versículozinho que vocês estão lembrados? Aliás, estão esquecidos, mas vamos lembrar. Quando Jesus disse assim: Pedro, joga a rede ali. O primeiro peixe que tu pegar, pega as moedas e dá. É uma minha, uma tua, tu vai lá e paga. Não é isso? Os irmãos estão lembrados dessa passagem, né? A passagem anterior, Jesus está debatendo, aí ele pega uma moeda e pergunta aos fariseus: de quem é essa imagem que está aqui nessa moeda? Aí os fariseus dizem o quê? Aí o que é que Jesus diz? E até nas moedas tinha a impressão do império, irmãos, do imperador. Está claro, irmãos? Está claro? Está claro mesmo. Só que diferente de hoje, a nossa moeda também não tem uma impressão, não tem um desenho, né? Na nossa moeda real não tem um desenho. Só que esse desenho não obriga nós a adorarmos a qualquer ídolo, não nos obriga a concordar com o que o governo faz ou as ideologias do governo, não obriga, mas lá no Império Romano obrigava. Aí João vai dizer que isto é a marca da besta. A marca é a impressão, o selo, e a besta é o império, é o imperador. Está claro, irmãos? Está vendo que não tem nada a ver com esse chip que estão dizendo aí? Tem nada a ver. Agora, nós podemos chegar num tempo
em que o governo nosso do Brasil queira impor as coisas a nós, e a gente vê que vai de encontro à palavra, a gente não vai fazer, e por isso nós podemos sofrer. Pode chegar um tempo que isso aconteça, pode, mas dizer que esse chip aí é essa marca aqui é não. Está claro? Vamos lá para o capítulo 18 de Apocalipse. Vamos ver o que é que o capítulo 18 diz. Capítulo 18 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 18. Versículos de 1 a 4. Verso de 1 a 4. Amém? De novo, vamos fazer, uma dinâmicazinha. Cada um lê um versículo. Verso de 1 a 4. Verso 2. Três. Os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua. Verso 4. O que é que Deus diz para a igreja? Isso. Jesus chegou para a igreja da época lá. A Babilônia aqui, irmãos, é um nome que Jesus usou para a cidade de Roma, certo? Note que a gente já viu aqui a palavra mercadores. O que é um mercador? Mercadores, o que é? Eles estavam se enriquecendo com a luxúria da cidade romana, certo? Só que essa cidade foi destruída. Mas antes de ser destruída, Deus disse para os crentes que ali viviam: saiam. Vamos pensar. Jesus estava dizendo para eles comprarem outra casa em algum outro lugar? Já pensou? De repente assim? De repente? Saia dali onde você mora. Saia agora, rápido, saia. Você vai para onde? Se a gente for por esse caminho, a gente vê que fica dificultoso. Então, o sentido que ele está falando aqui é justamente de que uma saída da participação. Até porque as palavras seguintes vão dizer: saia, meu povo, para não seres cúmplices dos seus pecados. Isso fala de que os crentes, alguns, estavam envolvidos por causa do trabalho, e Deus estava dizendo para esses crentes cortarem qualquer elo, qualquer comunhão com aquela podridão do Império Romano. Por quê? Porque o juízo de Deus iria descer sobre aquela cidade, e aqueles que estivessem com elo iriam também pagar junto com aqueles que estavam praticando aquilo. Está claro, irmãos? Mas vamos lá. A partir do verso 9. De novo, cada um lê um versículo. Os reis da terra, como era assim constituído, viveram
Isso, verso 10. Verso 10. Dados por causa do sobrevivente, ficarão de longe de mim e ficarão. Ai, cidade e na mesma hora chegou a sua condenação. Verso 11 está por onde? Isso. Ninguém mais estava comprando por quê? Porque a cidade tinha sido destruída. Verso 12. Olha aí, ó. Olha o que é que se comprava e se vendia lá. Verso 12. Isso, verso 13. O que é que se vendia também? Um objetozinho, né, conhecido nosso. Almas humanas. Vendia-se e se comprava. Almas humanas. O que é isso? Almas humanas? Oi? Também. Veja o comércio da cidade. Agora, para que tudo isso acontecesse, tinha que ter um selo imperial para você comprar e para você vender. Certo? Só que esse selo imperial, irmãos, também fazia com que as agremiações adorassem ao imperador. Nós não podemos, meus amados irmãos, entender esse chip aí que está sendo feito, ou fizeram, ou já se acabou nos Estados Unidos, como esta marca da besta. Não é. Não é. Pode surgir alguma coisa que venha se assemelhar a essa descrição aqui. Pode. Eu não estou dizendo que não vai acontecer algo que se assemelhe a isso aqui. Pode. Mas o que eu estou dizendo é que hoje, no momento em que estamos vivendo, no século, no exato momento em que estamos vivendo, hoje, esse chip não é essa marca da besta. Pode acontecer algo que venha se assemelhar, certo? A essa descrição aqui, mas exatamente hoje, excepcionalmente hoje, esse chip não é a marca da besta. Até porque não existe um líder governando mundialmente. E aqui era o governo central, o imperador. Está claro, irmãos? Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Estava acontecendo lá no Império Romano no século I. Eu não estou dizendo que isso não possa se repetir. Pode. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que tem coisas que acontecem hoje que a gente fica alarmado. Não é aquilo que descreveu a palavra. Pode acontecer algo que venha se assemelhar, entende? Mas hoje não é. Se eu for dizer que esse chip aí é a marca da besta, eu vou estar cometendo uma heresia. E eu vou estar correndo o risco de ser punido pelo Supremo Concílio dos Pastores. Você é doido? Eu passar tudo de novo, passar pelo concílio, ficar nervoso, tremendo. Eu não posso deturpar a palavra. Eu não posso interpretar a palavra sem olhar o contexto pela qual ela foi escrita. Ela foi escrita para um grupo de crentes que vivia num contexto, que vivia numa sociedade, uma sociedade governada por um imperador. O imperador se auto-julgava um Deus, porque os imperadores criam que eles eram filhos de Deus, dos deuses.
Então foi para um grupo de crentes nesse ambiente que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento. Então eu não posso desprezar isso, irmãos, para dizer, ler um versículo e dizer, está vendo? Ó, os Estados Unidos, está vendo? Ó, esse chifre, eu não posso desprezar o contexto pela qual a Bíblia foi escrita. Eu não posso fazer isso. Eu posso fazer como eu estou fazendo, explico o contexto, mostro o contexto, como os cristãos estavam inseridos, e depois tirar a lição para aplicar em nossa vida. Aí sim, aí eu posso. Está claro, irmãos? Alguma dúvida? César, está indo calado. Sim. Não, isso é uma influência maligna. É como eu falei aqui. Não significa, eu não estou dizendo que esse chip que a turma está falando aí não seja uma influência maligna. Pode ser. Até porque o livro do apóstolo João, a primeira carta, vai dizer que o mundo jaz no maligno. Entende? Então isso pode ser uma ação satânica, para que, da mesma forma que aconteceu no século I, venha a acontecer de novo. Eu não estou descartando essa possibilidade, mas eu estou dizendo também que eu não posso pegar o texto e dizer, esse texto está falando disso que está acontecendo aí, e não está. Esse texto está dizendo isso que está acontecendo aí. Não está, porque esse texto falou para um grupo de cristãos que vivia no Império Romano. Mas o que está acontecendo pode ser uma ação demoníaca também. Dizem. César, esse chip, se o que está, não, escutem, eu estou procurando a palavra aqui para usar a palavra apropriada. Esse chip, César, nós temos que entender o pano de fundo dele. Se esse chip é contrário aos princípios do Evangelho, nós não vamos se submeter a isso. Note uma coisa: os cristãos que eram comerciantes da época, certo? Eles deixaram de usar esse selo, porque esse selo também obrigava eles a adorarem o imperador. Então eles não iriam dividir a adoração a Jesus e ao imperador, entende? Então você veja, a partir do momento que esse chip ele vai de encontro justamente a nossa fé, aí está fora. Porque esse chip, César, poderia ser muito bem o teu cartão de crédito. Tu tem cartão de crédito? Podia ser. Todo mundo aqui tem cartão de crédito. Tá bom, olha, escuta, eu vou mudar o cartão de crédito para o chip do celular. Todo mundo tem, ou não tem? Chip do celular, todo mundo tem? Podia ser. Isso aqui, Edivaldo, na testa, na mão direita, ele está usando uma linguagem que era usada para os escravos, porque os escravos eram marcados para mostrar que eles tinham um dono. Então é uma linguagem de escravo. Ele está dizendo que essa marca vai denunciar que ele tem um dono. Ele que foi marcado pertence, certo? Você está entendendo? Justamente ele associa aqui a marca que era feita nos escravos para essa marca que era feita ou na mão ou na testa, entende? É uma marca que identifica que ele é dono, que ele pertence àquele grupo, àquela agremiação, que ele está associado àquilo ali. É uma marca isso, que mostra que ele está associado com aquilo, entende? Diga. Pois é, sua mão. Eu me lembro que quando eu estava trabalhando na empresa, eu chegava lá para receber dinheiro, e toda vez eu ficava muito feliz quando chegava o dia de receber dinheiro. Eu chegava lá no caixa do Bradesco e a mão, certo? A mão, aqui o dinheiro liberava. Agora, César, eu te digo que se esse ato de botar a mão, isso fosse
de encontro aos princípios da palavra de Deus, eu não ia fazer não. Você está entendendo? Respondi sua pergunta. Está entendendo? Então veja bem, esse ato de botar a mão lá no Bradesco, no Banco do Brasil hoje é botar o dedo, no ônibus você fica esfregando o dedo ali, não é? No ônibus. Então, se o ato de esfregar o dedo no ônibus significa que você der 3 esfregadas, aí a catraca vai liberar, porque 3 esfregadas é uma adoração a um Deus, sei lá, eu não vou fazer. E paciência. Você está entendendo como é que é? Pois é, sai mais cedo. Ou quem tem dinheiro vai ter táxi. Não é isso? A questão é essa. Você está entendendo? Então, meus amados, a questão é essa. Você veja que tudo hoje pode, assim, se considerar algo que nos levaria de encontro ao Evangelho. Se esse chip aí tem pressupostos que vai de encontro à verdade do Evangelho, acabou-se mesmo. Se o chip do cartão de crédito, do cartão do banco, quando você vai receber o dinheiro, que você passa lá, se aquele chip ali tem pressuposto que vai de encontro ao Evangelho, o certo é o crente deixar de usar. Mas como tinha crente aqui no século I também, viu, Edivaldo? Como tinha crente aqui no século I também, que se submetia a usar esse selo para não perder o emprego, do mesmo jeito hoje. Se, por exemplo, o fato de você passar o dedo lá na catraca do ônibus, se aquilo ali é dedicado a um Deus, tem muito crente que vai fazer, porque ele vai dizer assim: oxe, eu vou deixar de ir no meu emprego, vou chegar tarde, vou perder o emprego. Você está entendendo? Tem crente que vai dizer assim: o que importa é o coração, isso aqui não é nada demais não, mas você está fazendo aquilo, é uma participação. Entende? Então a questão é essa. Tudo aquilo que vai de encontro à verdade do Evangelho, o crente tem que se opor. Está claro, irmãos? Está claro? Amém? Está claro o que significa a marca da besta? Está claro o que significa a besta, irmãos? Está claro? Amém. Semana que vem, se Deus deixar, a gente continua com o capítulo 16. Eu quero convidar os diáconos para fazer o momento da unção, e o grupo de louvor vai estar, enquanto os diáconos se aproximam, vai estar cantando o hino de louvor ao nosso Deus. Amém? Hã? Não é?